ouviu falar que os sintomas do TDAH desaparecem na adolescência? Assim como um passe de mágica. Já ouviu falar? Se você não ouviu, você vai ouvir, assim como muitas mães, muitos pais já ouviram. Meu nome é Paula Frati, eu sou psicóloga, neuropsicóloga e eu converso com pais de crianças com TDAH. E hoje eu quero falar desse grande mito que é disseminado aí no mundo, que o TDAH some, desaparece. Inclusive me fizeram essa pergunta. Paula, o meu irmão tinha TDAH e TOD na infância, mas hoje ele já tem 17 anos e os sintomas ainda não desapareceram, ele continua apresentando dificuldades. Não era para ter melhorado? Não necessariamente. O que acontece? Os sintomas do TDAH nas crianças seguem alguns padrões. Então, quando a gente fala de uma criança absolutamente desatenta, com muita distração, enfim, é uma criança que tem dificuldades escolares, na maioria dos casos, né? Uma criança que perde muitas coisas, uma criança que perde os materiais, que é desorganizada, tem dificuldade de se planejar, de se organizar no tempo, no espaço. É uma criança que se machuca muitas vezes porque ela não vê os objetos e aí ela passa por cima dos objetos. No que diz respeito às características da hiperatividade, é uma criança que não para quieta, que sobe no sofá, que desce no sofá, que tenta escalar a cortina, que desce, que sobe na janela e que desce, que anda pra lá e que anda pra cá, que tem um sono agitado e que não para quieta e que fala sem parar e que interrompe conversas e que é muito inconveniente. Uma criança que é impulsiva, é uma criança que fala sem pensar, que muitas vezes tem atitudes agressivas, impulsivas, e aí depois se arrepende porque não pensou para fazer, enfim. Essas características, todos esses exemplos que eu tô dando, são pertinentes à infância. Agora, a criança vai crescendo e ela vai mudando, os padrões vão mudando. Então, obviamente que os sintomas já não são os mesmos. Você não vai ver um adolescente, um adulto subindo e descendo do sofá, subindo, escalando a cortina, falando sem parar, interrompendo. Não, né? A hiperatividade do adolescente e do adulto, ela será manifestada de outras formas. E muitas vezes é uma hiperatividade mental, é um cérebro que não para de pensar. 1000 ideias, mas não consegue colocar em prática nenhuma, ou não consegue terminar nenhum projeto, nenhum objetivo. Então, os sintomas, eles realmente mudam de figura e eles são expressos, são manifestados de uma forma muito diferente. Além do mais, já é sabido que o cérebro de uma criança com TDAH tem um atraso na maturação de 2 a 3 anos. O que isso significa? Que é um cérebro mais imaturo e que, principalmente no que diz respeito ao córtex pré-frontal, que é essa área aqui atrás da nossa testa. Porém, esse atraso na maturação, ele é compensado na adolescência, no final da adolescência. Então, crianças com TDAH são crianças mais imaturas, emocionalmente falando também. É por isso que são crianças que muitas vezes têm dificuldades em fazer amigos, são crianças que se interessam por crianças mais novas, porque se relacionam melhor com as crianças mais novas, por conta dessa imaturidade cerebral. Mas isso na adolescência acaba compensando, é como se o cérebro corresse atrás do prejuízo e chegasse no ponto certo, no desenvolvimento adequado e esperado para aquela idade. Porém, isso não significa que não haverá mais sintomas de TDAH. Então, por mais que o cérebro de um adolescente esteja com a maturação adequada para aquela idade, os sintomas do TDAH, hiperatividade, impulsividade, desatenção, podem estar presentes. Então, os sintomas eles não desaparecem como mágica, isso é um mito. O que acontece é que os sintomas eles mudam
de padrão. Você vê um adolescente, um adulto desatento, mas muitas vezes é um adulto e um adolescente que conseguiu estabelecer algumas estratégias na vida para não perder tanto as coisas, para conseguir focar um pouquinho mais naquilo que é necessário. Mas às vezes são adolescentes e adultos que esquecem compromissos, datas de aniversário, esquece combinados, enfim, né? Perdem carteira, perdem a chave do carro, o celular, objetos importantes, documentos, enfim. São prejuízos diferentes e são prejuízos pertinentes à fase da adolescência e à fase adulta. Então essa coisa de, ai meu Deus, o TDAH some, fica tranquila, tem uma criança com TDAH aqui, viu? É só você ter paciência, porque chega na fase da adolescência, isso passa, isso melhora, maravilhoso, fica ótimo. Não é assim não. Pode diminuir os sintomas? Pode. E quanto antes você iniciar um tratamento em uma criança, e não tô falando só do tratamento medicamentoso, tô falando das terapias, das intervenções, de estabelecer estratégias, de fortalecer os recursos internos da criança para que ela possa lidar com os sintomas do TDAH. Quanto antes isso acontecer, melhor. Vai chegar na adolescência com menos prejuízos, vai chegar na vida adulta com menos prejuízos e com mais possibilidades para lidar com as dificuldades que o TDAH apresenta, certo? Então, não espere que o TDAH do seu filho suma, desapareça na adolescência, porque isso não vai acontecer. O que vai acontecer é que os sintomas eles vão mudar. Podem ficar mais a menos? Podem ficar mais a menos, mas continuam lá e quando não tratados, continuam trazendo prejuízos, importantes prejuízos, certo? Então, vamos olhar para esses adolescentes e para esses adultos que têm TDAH. Combinado? Compartilhe esse vídeo, porque esse vídeo é importante, viu? Ele deve ser compartilhado para que não haja aí uma confusão e um atraso naquilo que é realmente necessário, que é o tratamento. Então, compartilha, curte, comenta e se inscreve no meu canal para você não perder as novidades. Um grande beijo e até o próximo vídeo.